Maravilhosa é a palavra do Senhor. Maravilhoso seja mais este dia na sua vida. Que a palavra do Senhor, a sua verdade, os seus ensinamentos possam estar dentro do nosso coração, para que possamos o receber, para que o possamos viver verdadeiramente em espírito e em verdade, amando ao Senhor. E só podemos amar ao Senhor quando obedecemos a sua palavra. A palavra de Deus está em Levítico capítulo 15, versículos 13, 16, 17, 18 e 19. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação. Lavará as suas vestes, banhará a sua carne em águas vivas e será limpo. Versículo 16. Também o homem, quando sair dele a semente da cúpula, toda a sua carne banhará com água e será imundo até a tarde. Também toda a veste, toda a pele em que houver semente da cúpula se lavarão com água e serão imundos até a tarde. E também a mulher com quem o homem se deitar com semente da cúpula, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando estiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, será 7 dias a sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Então ouça o que Deus quer ensinar para nós, o que o Espírito Santo me ensinou, algo que eu não tinha em mente, algo que eu não cumpria, algo que eu não fazia, mas o próprio Deus, o Espírito Santo, revelou isso para mim e eu quero compartilhar com vocês. Aqui fala sobre o fluxo de sangue, né? Sobre quando a mulher está no tempo menstrual, no período menstrual. E mesmo quando ela está em parto, né? Os próprios médicos recomendam que ela tenha a quarentena, o resguardo, também conhecido como puerpério, que é aos 40 dias depois que ganha o neném. No capítulo 12 de Levítico, do versículo 1 ao 6, você vê isso claramente com Deus. Só que a única diferença é que lá os meninos teriam que ficar 40 dias, as mulheres que tinham meninos tinham que ficar 40 dias em purificação, 7 dias do sangue e 33 dias de descanso, e as meninas eram o dobro, 7 dias de 14 dias de purificação do sangue e 66 dias de purificação, de descanso. Então para os meninos era 40 dias e para as meninas 80 dias. Então Deus já fez isso pensando no quê? No bem-estar das mulheres. Porque naquela época as mulheres eram objetos sexuais, eram tratadas como lixo, como objeto, apenas para desejo sexual. Então para descanso dela mesmo, Deus colocou como lei para Moisés que deveria ser visto este tempo de descanso, esse tempo, né? E quando as mulheres ficavam menstruadas, né? Aí acabavam tendo que ficar 7 dias de purificação. E quando quando tinha os filhos, era 40 para os meninos e 80 para as meninas. A única diferença é que as meninas eram mais tempo. Eram mais tempos porque a menina era tida como um problema naquela época. Porque tinha que pensar no dote, tinha que pagar dote para que o menino casasse. Então era algo muito mais complicado para os pais que tivessem filhas meninas. O homem não, o homem era o homem da casa, o futuro espiritual do lar que geraria, que fazeria todas as coisas, que cuidaria das coisas do mundo, cuidaria das coisas da família. Então, para o próprio pensamento, tranquilidade da pessoa, dos pais, da mãe principalmente, né? Porque sempre era a culpa da mãe. A mãe era a culpada. Então, para que a mãe pudesse se estabelecer, se recuperar bem, fortalecer a sua mente, sabendo que seria atacada por isso, então existia o dobro do tempo para que isso acontecesse. E mesmo hoje, né? Hoje Deus, os próprios médicos deixam claro que é necessário esse período de resguardo. Só não há diferença entre menino e menina. O tempo é um só, os 40 dias, né? Mas
Naquela época Deus deixava um tempo a mais, né? 40 e 80. Para hoje, eu não sei exatamente dizer se realmente é necessário essa diferença. Eu acredito que não, né? Não precisa ter essa diferença. Mas se a palavra de Deus diz, né? Então por que não obedecê-la, se pudermos? Mas se estivermos em comum acordo entre o homem e a mulher, também não tem problema nenhum de se manter os 40 dias apenas de resguardo. Mas aqui o que eu quero mais focar hoje é sobre Marcos, capítulo 5, versículos 17 e 18, que diz assim: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Eu vim cumprir toda a lei. Digo-lhes a verdade. Enquanto existir céus e terra, não desaparecerá da lei nenhum tio e nenhuma vírgula sequer. Então Deus é claro para nós que a lei deve ser cumprida. Deve. A única coisa que não precisa, não é necessário, não se deve fazer é sacrifícios de animais, porque os sacrifícios eram para purificação, para restauração, né? Então, quando Jesus veio, morreu naquela cruz por nós, ele já pagou todo o sacrifício que precisamos. Então a palavra é muito clara que Deus levou as nossas pisaduras. Não precisamos mais fazer sacrifícios. Deus não gosta de sacrifícios. Deus se alegra com obediência e não sacrifícios. Então isso não existe mais. É bem certo na Bíblia claramente que Deus diz isso. Agora sobre a menstruação da mulher, né? Que é algo que eu entendi há pouco tempo, que o Espírito Santo revelou a mim, que diz assim: Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, e lavará as suas vestes, e banhará a sua carne em águas vivas, e será limpo. Versículo 19. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Então existe um período de 7 dias de purificação para a mulher. Por quê? Porque o sangue é sujo, né? É um sangue que pode contaminar, é um sangue que está fazendo uma limpeza em seu corpo. Então não é algo assim muito recomendável para que haja relações sexuais antes desse período, para que se faça toda a purificação do corpo. E a mulher todo mês ela menstrua, então tem essa purificação de 7 dias da sua menstruação. Então isso, eu jamais respeitei isso, porque eu não via isso como algo verdadeiro, como fazia parte da lei, como faz parte da lei de Moisés. Eu não via isso claro em minha vida, né? Em minha vida cristã. E como um servo de Cristo, que quero seguir os seus mandamentos, principalmente aquilo que Deus me revela, então Deus deixou bem claro para mim isso. E aí eu comecei a pesquisar, a olhar, a analisar, e vejo que isso faz muito sentido. Para quê? Para o nosso corpo, para a nossa luta contra a nossa carne. Porque o ato sexual, o sexo, que às vezes nós dizemos que é o amor, fazer amor com a esposa, com o marido, sim, podemos dizer que é fazer amor com o marido, com a esposa, é um ato de amor. Mas na verdade esse ato de amor é levado por desejos sexuais, pelo desejo da carne. O amor não necessita de desejos carnais. A nossa carne que pede sexo, a nossa carne que pede o ato sexual. Porque isso não é do espírito, isso não é algo essencial para o nosso espírito. É essencial e necessário para o nosso corpo. Então, quer dizer que eu não vou poder fazer sexo com minha esposa, com meu marido? Não, de maneira alguma. Deus abençoou o casamento, a união, para que sim, se multipliquem na terra. Então, é totalmente abençoado por Deus. Mas esses 7 dias de purificação, eu entendo que
que é uma maneira de nós nos sacrificar o nosso corpo, sacrificar os nossos desejos carnais, porque é totalmente desejos carnais. Não pode dizer que o sexo na cama é um sexo que revela o amor de Deus. Não. O amor da Bíblia, o amor de Deus, que diz em 1 Coríntios 13, versículo 4 ao 7, o amor é sofredor, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor não se compraz com a injustiça, mas se compraz com a justiça. Então isso não é o ato sexual. Tudo suporta, tudo espera, tudo crê? Não. Então Deus nos revela claramente que isso é uma forma de nos purificar do nosso ser, de purificar da nossa carne, sabe? Então isso é tão maravilhoso você olhar dessa forma, que realmente, e é difícil para muitos homens, e principalmente para os homens, mas também para muitas mulheres, ficar esse tempo sem o ato sexual. Mas o sexo não é amor. O sexo é sexo, desejo carnal, desejo do corpo. Então, uma maneira que Deus buscou para que possamos, para que eu também possa matar esse desejo, matar esta carne. Então, eu devo obedecer à palavra de Deus. Mas a palavra de Deus também é bem clara que tudo que é ligado na terra é ligado nos céus. Então, se você, em comum acordo, quiser ter um relacionamento sexual com sua esposa e ela contigo, em comum acordo, não há problema nenhum também. Deus abençoa a vontade dos dois. Porque a palavra de Deus não é se eu posso ou não posso, se eu devo comer carne ou não devo comer carne, se eu devo guardar o sábado ou devo guardar o domingo. Não, a palavra de Deus vai muito além. Vamos aqui para Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14. Só um instante, Romanos, capítulo 14, João, Atos, Romanos. Capítulo 14, versículos aqui 2 até o 8, até o 7. Porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro, que é fraco, come legumes. Ou seja, o que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Então, se a pessoa come carne e o outro não come, então não podemos julgar. Deus está falando aqui que não importa o que você acredita. Se você segue, na sua cabeça certo que você não pode comer, maravilhoso. Se você faz isso principalmente para Deus, Deus vai receber de todo o coração. E se você acha que pode comer de tudo, coma à vontade, porque você está em paz com o seu coração. Então, a Bíblia nos ensina claramente que não é eu posso ou não posso, devo ou não devo, mas tudo é questão de fundamentos. Nós devemos estudar os fundamentos da Bíblia. Então, o que Deus quer nos ensinar aqui? A não julgar o irmão. Quantas religiões brigam porque eu guardo sábado, eu guardo domingo, mas a Bíblia é muito clara. Não julgueis quem come e quem não come, porque Deus já tem eles para si. Deus já recebeu de bom grado a escolha de cada um. Então tem aqui, um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Muito claro, versículo 5 de Romanos 14. Então não importa se é sábado, se é domingo, se é segunda, se é terça, se é quarta. Então se você guarda no seu coração que o sábado é o dia de você guardar, maravilhoso. Quem sou eu para julgar você? Não, Deus o vai receber da mesma forma. Assim como eu guardo o domingo, Deus vai receber da mesma forma. Eu trabalho sábado e domingo, eu posso ir na segunda-feira. Maravilhoso! Se você guarda segunda-feira para o Senhor,
Deus está abençoando você da mesma forma. Então não cabe a nós julgar o que é certo e o que é errado. Cabe nós seguirmos a palavra de Deus. Deus quer o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. O dia não importa. Deus sabe do dia a dia de cada um, do trabalhar de cada um, do sofrimento de cada um. Então, isso não tem necessidade de você falar, isso é certo, isso é errado, tá errado. Não! Deus é muito mais do que isso. Deus é amor. Deus compreende cada um e aceita cada um do seu jeito. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. O importante é fazermos com o coração e a consciência em paz com Deus. Se fizermos com o Senhor, guardamos o sábado para o Senhor, abençoado será. Domingo para o Senhor, abençoado será. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, abençoado será para Deus. Porque Deus não vê dias, Deus vê o seu coração. Deus não te julga por aquilo que você necessita. Às vezes você trabalha a semana toda, o final de semana, mas tem a sua folga durante a semana. Se você guarda para Deus, Deus o recebe da mesma forma. Então não importa o dia, não importa. O importante é você estar na presença de Deus. Mas os 7 dias do fluxo de sangue, que fala sobre a purificação da mulher, então é algo muito importante, não só para a mulher. Às vezes tem, às vezes depois do período menstrual ainda tem algumas reações, alguma sujeirinha, alguns corrimentos que caem. Então, ela precisa desse tempo também para se recuperar. Algumas não. Mas o principal foco é o ato sexual, o sexo ou o amor, como dizem. Na verdade, é um desejo carnal, é o desejo do corpo. Abençoado por Deus, sim. Não é nenhum pecado você fazer amor, fazer sexo com sua esposa, com seu marido, de maneira alguma. É maravilhoso, Deus está se alegrando com isso. Mas Deus também gosta que a sua palavra seja tida em primeiro lugar. Então, como Deus quer que Ele esteja em primeiro lugar, e para ter Deus em primeiro lugar em nossas vidas, precisamos fazer em espírito e em verdade. Então, precisamos matar a nossa carne, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas ânsias. E qual a melhor forma do ato sexual? De a gente guardar 7 dias depois da menstruação, 10 dias na verdade, que é 3 dias do fluxo de sangue, aí é claro, não pode mesmo, e 7 dias depois que o fluxo acabar, ou seja, 10 dias quando ela fica menstruada, a mulher está ali em purificação com o Senhor. E esse tempo é bom para quê? Para que nós possamos resistir à nossa carne. E isso Deus se alegra muito. Deus se alegra grandemente com isso. Que essa palavra possa tocar o seu coração, Aquele que o recebe, amém. Aquele que não o recebe, louvado seja Deus, porque Deus também sabe do seu coração. O importante é nós estarmos sempre o quê? Com Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Sempre, não nos esquecer que Deus é real e verdadeiro e que Ele faz coisas grandiosas e quer fazer coisas ainda maiores em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Senhor, como seu cristão, seu servo, ó Pai, eu quero viver, Senhor, os seus ensinamentos, matando a minha carne todos os dias, carregando a minha cruz, Senhor, para poder seguir-te, para poder ser privilegiado por suas maravilhas, privilegiado por suas grandezas, porque tu és um Deus grande e poderoso. Senhor, eu te amo, ó Pai, porque eu obedeço a tua palavra. Perfeito? Não, Senhor, não sou perfeito, nunca serei, mas busco fazer o melhor de mim e tudo que o Senhor me ensina, busco obedecer, Senhor, porque tu és o meu único e verdadeiro Deus, a quem eu quero servir
por toda a minha vida e na vida depois em teu reino. Eu te agradeço, ó Pai. Eu te agradeço profundamente por tudo que tens feito, por todos os ensinamentos, por todas as maravilhas que o Senhor está causando, conquistando, tornando em todo o meu ser, em toda a minha volta, em toda a minha família. E eu agradeço, ó Pai, profundamente, em nome de Jesus. Amém.